Estamos começando leitura do livro de Apocalipse. João, ele foi o último apóstolo vivo de Jesus, e ele foi exilado para a ilha de Patmos pelo decreto do imperador Caio. E a ilha de Patmos era um lugar terrível, era um lugar que ficavam todos isolados de tudo, de todos, e os prisioneiros eram obrigados a trabalhar. João, ele foi o apóstolo que mais relatou também o amor de Deus, e os frutos do Espírito Santo eram notórios nesse apóstolo. Deus é amor. E quem sobreviver e viver em amor, viverá em Deus. E Deus nele. Se aguentarmos a dor e sofrermos com fé e amor, encontraremos verdadeira alegria no Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 13, 14. Hoje... Corta. Vou cortar essa parte. Peraí. 1, 2, 3 e já. Bom dia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Apocalipse 1. A gente vai resumir o Apocalipse 1. Vai fazer a leitura do Apocalipse capítulo 1. A gente também vai seguir em outros capítulos. Hoje é o capítulo 1. E também, se a gente vê que o capítulo vai ficar um vídeo longo, a gente não faz o capítulo completo. Mas esse capítulo 1 dá para fazer. Então vamos fazer Apocalipse 1 e vamos comentar também versículo por versículo para que vocês venham entender. Apocalipse do apóstolo João. Isso. Começando, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, aqui já o versículo está dizendo o que significa Apocalipse no começo. E é? O que é que significa Apocalipse? Revelação. Isso. Revelação de Jesus Cristo que começou. Isso. Então, a revelação não é de João, certo? A revelação é de quem? Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que pelos seus anjos e ele notificou e enviou o servo João. Muito bem. Então, Apocalipse significa revelação. Se a revelação não é para que nós não venhamos entender, a gente tem que entender o que está escrito no livro de Apocalipse. E o que é as coisas que está escrita no livro de Apocalipse? São as coisas que brevemente devem acontecer. Mas as coisas que estão escritas nela, algumas aconteceram, algumas estão acontecendo e outras vão acontecer. Eu dou o exemplo do livro de Apocalipse, que significa revelação. Por exemplo, aqui na minha mão tem algo. E vocês não sabem o que é que tem na minha mão. Mas a partir do momento que eu abro a minha mão, algo aqui está encoberto. A partir do momento que eu descubro, há uma revelação. Ou seja, você fica sabendo o que tinha na minha mão. Então, aquilo que estava em oculto, agora vocês sabem. Então, o livro de Apocalipse é para que vocês venham entender o que vocês não estão entendendo. Por isso que é revelação. Deus, ele quer revelar a você algo que você não sabe. Então, não é um livro para se ter medo. Pelo contrário, é um livro que você deve ler e deve entender. E se não entender, lê de novo. Muito bem. E se não souber, faz o quê? Pergunta, né? Pergunta para que venha entender. Então, o livro de Apocalipse significa revelação e foi algo notificado a João das coisas que brevemente deviam acontecer e devem acontecer, só que já aconteceram umas coisas, estão acontecendo e vão acontecer. Amém? Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Quem testificou?
João testificou da palavra de Jesus Cristo e do testemunho, porque João foi um discípulo de Jesus e ele andou com Jesus, né? E versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, bem-aventurado, bem feliz. Aquele que lê a palavra. São aqueles que lê, que ouvem. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos lendo, enquanto estamos lendo, estamos Escutando. ouvindo isso. Então, nós somos bem-aventurados, bem felizes, bem abençoados, né? Porque estamos lendo, estamos ouvindo. Então, bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. E não somente isso, Dariel, porque não adianta só ler, né? Só ouvir. Mas tem que guardar as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós temos que guardar, nós temos que praticar também. Ouvir, ler, praticar as coisas que estão escritas, guardar no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós temos que guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Se a gente não guardar, a gente peca. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra de tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo que a gente ouve. Por isso que a gente tem que guardar. Porque o tempo está próximo, ou seja, está perto do fim, Jesus está vindo, as coisas estão aí acontecendo, muitos sinais estão acontecendo como nunca antes e vão acontecer mais ainda. Então, Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja, está perto do arrebatamento. Fala aí algo sobre isso. Então, Do tempo está próximo. o tempo está próximo e então é a hora de você se arrepender, porque senão vai ficar tarde demais para se arrepender. Isso, buscai ao Senhor, Enquanto se pode achar, invocai. enquanto está perto. Muito bem. Versículo 4 é uma dedicação, do versículo 4 ao 8, é uma dedicação às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que a revelação que Jesus ia dar a João, que estava na ilha de Patmos, era sobre escrever as cartas isso. para as igrejas. Escrever as 7 cartas para as 7 igrejas. João, agora versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isaías 11, versículo 2, tem uma referência sobre os 7 espíritos do Senhor. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então está aí enumeradas 7 espíritos de Deus. A igreja que recebe esses 7 espíritos, então vai crescer e vai frutificar para a glória e honra do Senhor. É uma saudação, né, de início, graça e paz, né, que a pessoa chega e dá paz, ou então sauda, um bom dia, uma boa tarde. Então, aqui, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, do Deus eterno, que sempre existiu, ele existe e sempre existirá para todos, sempre. Amém. Não existe outro igual a ele. Ele é o eu sou, né? E é o nosso Deus, é o Deus todo-poderoso. Ninguém nunca fez ele sempre existiu. Como entender isso? Só na eternidade nós vamos entender, porque é algo que nós não somos capazes de entender como que é isso, mas nós cremos pela fé que Ele é o Deus que sempre existiu e sempre vai existir, e Ele está acima de tudo e de todos. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, da parte de Jesus Cristo também, daquele que foi enviado à terra, que é a fiel testemunha, testemunhou todas as coisas. Ele é o primogênito dos mortos. No Antigo Testamento relata também algumas ressurreições antes de Jesus. É o filho da viúva,
a mulher sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. Também no Novo Testamento, o filho de uma viúva, a filha de Jairo e Lázaro. Então, por que Jesus é o primogênito, se também existiram outras pessoas que ressuscitaram antes dele? Vamos ver isso agora. Lázaro morreu e Jesus ressuscitou. Então, por que Jesus é o primogênito dos mortos, se também houve outras ressurreições antes de Jesus? Por conta que... Deixa eu só terminar. Por conta que Jesus, ele morreu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas não morreu novamente e ele não morrerá. Agora, por exemplo, o exemplo que eu dei de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou ele, mas ele morreu novamente. E por isso que Jesus é o primogênito dos mortos, por conta que ele morreu, ressuscitou, mas foi para sempre e não morrerá mais. Ok? Sim, fale. Jesus, ele já estava com Jesus, né? Era lá no céu, antes dele vir para a barriga de Maria. Então, Jesus, ele sempre existiu com Deus. Sim. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você está falando da Trindade, né? E ele era o Verbo. O Verbo é a palavra. Então, ele estava lá na criação também. Ele era a palavra. Tudo se fez através da palavra. Então, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o primogênito de tudo aqui na Terra. Não, o primogênito é Jesus. Primogênito dos mortos. Porque foi Jesus que veio e morreu por nós na cruz. Entendeu? Sim. Aí fala também que aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está falando de Jesus aí, continua falando de Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados. Apesar do Apocalipse ser um livro de ira de Deus, que fala sobre o julgamento, né, de Deus, para aqueles também que não receberam a palavra de Deus, que não receberam o seu amor, o sacrifício de Jesus na cruz, que não aceitaram. Porque tem pessoas que não aceitam esse sacrifício, que não aceitam o amor de Deus, porque foi um ato de amor muito grande que ninguém teria por nós. Muitas pessoas não aceitaram esse sacrifício e não aceitarão. Por isso que vão para o juízo, porque não creem nesse sacrifício. Então, apesar dessas pessoas existirem, Deus, ele nos ama. Apesar dele mandar a sua ira, Deus, ele nos ama. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Entendeu? Ele nos fez sacerdotes do nosso lar, por exemplo. Você é responsável pela sua casa, para interceder pela sua casa, para interceder pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Então, ele nos ama demais, porque ele nos deu esse privilégio de entrar na presença dele, de sermos livres para isso. Só o amor de Deus, porque nós não merecemos. Então, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse será um dia terrível para aqueles que ficarem, para aqueles que não subir no arrebatamento. Essa parte aqui ele não está falando do arrebatamento, porque todo olho verá será depois do arrebatamento, quando ele vir para julgar as nações. Por causa que quando o olho não verá, ele virá pelas nuvens, arrebatando sua igreja, que ele não vai ir pisar na terra. E na segunda vez todo olho verá, que vai ser o juízo final, que ele vai pisar na terra. Isso, muito bem. Ele vai vir e vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar ao meio. Que grande poder, né, e glória que ele tem. Ele vem para julgar as nações e a gente vem com ele reinando. Que lindo, não é isso?
Então já todo olho verá é quando ele vir para julgar as nações. Então será algo que a terra lamentará, será um grande choro de todos que estiverem, de todos que ficarem na terra, né? E será algo muito lamentável. Eu não sei nem imaginar isso. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa, Dariela, o que é o Alfa? A primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega? A última letra do alfabeto grego. Então ele já explica alfa, o ômega, o início e o fim. Isso. Alfa e Ômega, como Dariela falou, o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra do alfabeto grego. E ele diz o princípio e o fim. Ele já está explicando, eu sou o princípio e sou o fim. Quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, ele está dizendo, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, ele está desde o princípio e ele também vai estar no fim. E ele sempre vai existir, ele é o Todo-Poderoso. Agora vamos para a outra parte, que é a visão que João teve. No versículo 9 ao versículo 20, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João estava num lugar isolado, e ele estava na ilha de Patmos, por causa que tinham isolado ele na ilha para que ele morresse lá, por conta que tentaram matar ele, mas não conseguiu. Ele estava na ilha isolado por conta do testemunho e da palavra de Deus. Então, por conta do nosso testemunho e da palavra de Deus, às vezes também nos sentimos isolados. As pessoas também não recebem a palavra de Deus. Aquelas pessoas que a gente quer mais falar da palavra e, por exemplo, no evangelismo, que a gente vai evangelizar de casa por casa. Quando as pessoas veem que você vai falar da palavra, elas começam a se esconder, elas fecham as portas, fecham a cara e não querem ouvir a palavra de Deus. Então, a gente passa por situações difíceis por causa do testemunho que a gente vive e da palavra de Deus. Quer falar alguma coisa? Não? O 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, ele fala aqui, ele relata que ele foi arrebatado, começou a ter essa visão no dia do Senhor. O que seria esse dia do Senhor? Provavelmente seria num domingo, por conta que no domingo, por causa que Jesus ressuscitou no domingo, né? Então, eles se reuniam no domingo. Então, era o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Então, no domingo, provavelmente, ele teve essa visão. Ele foi arrebatado em espírito e teve essa visão no domingo. Então, ele ouviu detrás dele uma voz como de trombeta, uma voz muito forte, né? Uma voz inconfundível. O que era que dizia essa voz? Versículo 11. Que dizia: O que vês? Escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Ele reconheceu que era semelhante ao filho do homem. E o que é o filho do homem? Jesus. E João tinha andado com Jesus, né? João era discípulo de Jesus. Então, ele viu um semelhante ao filho do homem, que era Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
Cinto de ouro, cinto fala de autoridade, né? E Jesus falou, é me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e debaixo da terra, a autoridade é dele. Cinto fala de autoridade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então, cabelos brancos fala também de sabedoria, de uma pessoa que tem uma grande sabedoria. Ele está tentando explicar algo que ele estava vendo que era inexplicável. Então, ele estava dando um exemplo. É tipo isso, é tipo aquilo, entendeu? E os seus olhos como chama de fogo. Ou seja, que ele vê além, entendeu? A gente só vê aqui o exterior, mas ele vê muito além. Nada está oculto aos olhos de Deus. O 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como uma voz de muitas águas. Uma voz, ou seja, inconfundível, que podia estar acontecendo o que fosse ali ao redor dele, mas ele só conseguia ouvir essa voz. Uma voz que cobre as outras vozes. Versículo 16. Ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aqui diz que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O sol ao meio-dia, ninguém consegue olhar para o sol, porque é muito forte. E ele quis falar isso, né, Darielle? Era algo tão forte, era algo tão brilhante que eu não conseguia olhar para ele. Era como se fosse o sol ao meio-dia. 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, porque João poderia ali ficar com medo de tão glorioso que ele estava vendo, algo tão poderoso, né? E ele ficou fraco também, ele ficou como morto. Mas ele foi lá e disse, não temas, não tenha medo. Versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Hades é onde estão as pessoas que morreram sem Cristo. E aqueles que morreram em Cristo são aquelas pessoas que estão no lugar de descanso. Então, aqui ele está dizendo, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Versículo 19. Escreve as coisas que tens vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, ou seja, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O versículo, ele mesmo vai explicando o que significa. O que significa as 7 estrelas? As 7 estrelas significa os 7 anjos que fazem parte das 7 igrejas da Ásia. Isso. E os castiçais? Significa 7 igrejas da Ásia. Isso. Então, o Apocalipse vai usar muito essa figura do número 7 também. Vai usar muito o número 7. Então, aqui no Apocalipse vai ter 7 estrelas, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 trombetas. 7... Então, o versículo, ele mesmo explica. Então, é bom você prestar atenção, porque não é tão ruim de entender assim. As 7 estrelas, que significam os 7 anjos, pode significar de uma liderança que está responsável pela igreja, porque ela é responsável para falar a mensagem de Deus para o seu povo, para a igreja, tá certo? Também pode significar que tem, assim, um anjo em cada igreja, que Deus tinha colocado um anjo em cada igreja. Os anjos também, responsável por cada igreja, seja o líder da igreja, que no caso é o pastor. Amém? Então, amanhã é o capítulo 2, que vamos falar sobre as cartas. O que diziam essas cartas? Então, tem 7 cartas.
cada vídeo seja somente uma carta, né? Para ficar melhor, para não confundir. Então hoje foi a leitura do capítulo 1 de Apocalipse e até amanhã. Se Deus Tchau, quiser. até o capítulo 2.